Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aí passando por um momento difícil, né? Social, né? Um momento de isolamento social complicado, não só para o Brasil, mas para a humanidade toda. Vamos aproveitar nosso tempo ficando em casa e estudando, cada um buscando o seu objetivo. Dentro desse propósito, eu vou dar sequência, ou melhor, vou começar de maneira propriamente dita o curso nosso de lições de Direito Constitucional. E ontem eu anunciei esse projeto, estou super animado com esse projeto, estou motivado. Eu estava com muita saudade de sala de aula e é uma maneira de eu resgatar essa saudade é eu ministrar essas aulas aqui para vocês, visando sempre a aprendizagem e cada um buscando seus objetivos específicos, até porque esse momento de pandemia vai passar. E quando ele acabar, você tem que estar preparado para os obstáculos aí que a vida vai te impor nessa área aí do conhecimento. Então vamos começar? Eu escolhi começar o nosso curso de lições de Direito Constitucional, vou pegar minha régua aqui. Eu escolhi começar por organização dos poderes. Uma matéria super importante, todas as matérias da Constituição são importantes, mas essa aqui é uma das que é figurinha carimbada em concurso, em exame de ordem, muito exigida pelos professores na graduação. Eu fiquei mais de 20 e poucos anos, 30, dando aula em curso preparatório e graduação, esse assunto sempre está lá. Então é muito importante para todos nós. Muito bem, onde que se localiza esse assunto? Ele se localiza na Constituição, no artigo 2º, que é o pontapé inicial, princípios fundamentais, e depois ele é detalhado do artigo 44 ao 135. Eu acredito que todo mundo que me assiste agora, todos vocês que estão prestigiando o curso, eu acredito que vocês já ouviram dizer, escutam quase todos os dias na rádio, na TV, na própria internet, lê sobre poder executivo, legislativo e judiciário. É disso que se trata. A gente vai estudar poder legislativo, executivo e poder judiciário. Agora, é super importante, antes de nós adentrarmos em qualquer conteúdo da Constituição, que a gente entenda o significado do título. Organização dos poderes. Vamos falar primeiro o que é organização. Olha, o que você entende por uma pessoa organizada? Eu entendo que uma pessoa organizada é uma pessoa que tem método, ela tem uma rotina, ela tem uma finalidade específica. Ela fala assim, eu quero melhorar minha alimentação. Aí ela, com método, procura um nutricionista e pratica várias atitudes isoladas para atingir um fim específico, que é melhorar a alimentação. Então essa é uma pessoa organizada, uma pessoa que tem metodologia, que tem rotina, que consegue vencer etapas isoladas para atingir um bem maior. Pois bem, quando eu falo que eu tenho uma organização, é uma atividade de vários elementos isolados para atingir um fim coletivo. Então, uma pessoa organizada, eu tenho uma organização que pode ser uma pessoa jurídica privada, que pode ser uma pessoa jurídica pública. Eu tenho para mim que todos têm uma noção do que seja ou do que é uma organização, do que seja ser organizado. Muito bem, o que é poder? Olha, aqui tem uma visão de que poder eu tenho poder, estou acima de todos. Não é desse poder que eu estou falando, não. Até porque esse poder, que na verdade seria uma soberania, no Brasil, ele nem é permitido aqui internamente. Por quê? Porque aqui no Brasil todo mundo tem que obedecer à lei, então ninguém tem poder nenhum. Esse poder aqui que a gente fala, 3 poderes, Poder executivo, legislativo e judiciário, na verdade é uma expressão em sentido figurado. Não existe 3 poderes. O que existe são 3 grandes órgãos, 3 grandes organizações, tá? Então, quando a gente fala assim, poder judiciário não tem poder nenhum, porque ele só pode agir dentro da lei. Quando eu falo poder executivo, presidente, governador, prefeito, não tem poder nenhum, ele só pode agir dentro da lei. A mesma coisa o poder
legislativo, né? Quando eu falo deputado federal, deputado estadual, vereador, não tem poder, não. Eu fico muito assustado quando eu vejo uma autoridade pública e falo assim, é porque eu tenho poder, que eu tenho a caneta, não tem nada disso, não. O que existe é lei e quem exerce função pública tem que agir dentro da lei. Isso chama-se Estado Democrático de Direito, ou de uma maneira mais simplificada, Estado de Direito. Então, quando eu falo que eu vou estudar poderes, na verdade eu vou estudar 3 grandes órgãos que agem dentro da lei. Então, toda vez, guarda isso por enquanto, tá? Eu não quero que ninguém decore nada, mas por enquanto eu quero que você guarde o seguinte, que poder é igual a órgão, porque na verdade é. Quando eu falo que eu tenho 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, na verdade eu estou afirmando que eu tenho 3 órgãos, o legislativo, o executivo e o judiciário, que só podem agir dentro da lei. Então não é aquele poder, eu pego a caneta e faço, não é isso, tá? 3 órgãos, 3 poderes. Quais são esses 3 órgãos? Legislativo, executivo e judiciário. O que eles podem fazer? Eles podem fazer o que a lei permite. E quando eu falo que eu vou estudar com vocês a organização dos poderes, eu estou estudando o que a Constituição permite, tá? Que cada um desses 3 órgãos pode fazer. O que pode fazer o Poder Judiciário? O que ele tem que fazer, né? O que tem que fazer o Poder Legislativo? O que tem que fazer o Poder Executivo? Eles têm que fazer tudo o que a Constituição manda. E eles não podem fazer nada que ela não esteja prevendo. Isso chama-se competência. E é isso que a gente vai estudar aqui. A organização dessas tarefas. Foi claro? Vamos seguir? Muito bem. Então vamos entender o que é poder? Nós já entendemos que poder é o quê? Órgão. Eu tenho 3 poderes e eu tenho 3 órgãos. Agora o que é órgão? Aí eu pus uma outra transparência aqui que eu acho que é bem elucidativa. Quando todo mundo que me assiste aqui agora, eu tenho para mim que quem tem prestigiado aqui, ou começou, ou vai começar a prestigiar as lições de Direito Constitucional, já passou lá pelo ensino fundamental e ensino médio. E quando a gente está lá no ensino médio, ensino fundamental, numa daquelas etapas da nossa vida educacional, a gente aprende quais são os órgãos do corpo humano, né? Então, quais são os órgãos do corpo humano? Aqui, ó. As pessoas físicas, elas têm vários órgãos. Aqui, ó, vários órgãos, né? Pulmão, coração, fígado, baço, intestino, aí vai. Cada órgão tem uma função específica. O coração, ele vai fazer aí o bombeamento do sangue para levar oxigênio às células e trazer o gás carbônico. O nosso pulmão ele vai fazer a troca oxicarbônica, né? Pega lá, joga o oxigênio na corrente sanguínea e tira o gás carbônico e faz essa troca. Muito bem. Cada órgão do nosso corpo tem uma função específica, mas eles agem em prol do corpo, né? Aqui tem um detalhe que eu acho que vai ajudar. Deixa eu ver aqui. Cadê o artigo 2º? Tá aqui, ó. Vamos ler o artigo 2º primeiro? Acho melhor ler ele primeiro para voltar para aquela transparência. O que diz a nossa Constituição no artigo 2º? Aqui, ó. O artigo 2º do texto constitucional elenca um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Por que eu coloquei aqui um dos princípios? Porque, na verdade, quando eu falo de princípios fundamentais, são 4 artigos. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Isso vai ser visto. Nós teremos aqui nas lições de Direito Constitucional um módulo, uma videoaula só sobre os princípios fundamentais, os fundamentos da nossa República. Pois bem, nesse momento aqui eu preciso do artigo 2º, porque ele dá a base, ele lança a pedra fundamental da organização dos poderes. O que diz, o que nos traz de mensagem, o que prevê o artigo 2º? Ele prevê, são poderes, eu até pus em vermelho aqui, ó, da União, aqui poderia ser Estado, poderia ser Distrito Federal e poderia ser município. Quando eu coloco município aqui tem que ter um cuidado, né? Daqui a pouco eu vou chamar a atenção para isso, porque município não tem poder judiciário. Mas aqui eu já estou antecipando as coisas, daqui a pouco a gente chega lá com calma. São poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal. Nós já sabemos que poderes é o quê? Órgão. Independentes e harmônicos entre si.
é super importante vocês entenderem independência e harmonia entre si. Ou seja, os poderes, os órgãos, eles são independentes. O que significa independência? Cada órgão, cada poder tem uma função específica. O que significa harmonia? Eles fazem parte do mesmo corpo. Esse que é o detalhe. Cada órgão tem uma função específica, independência, mas eles fazem parte do mesmo corpo. Para que aquele corpo seja saudável, é necessário que haja harmonia entre eles. Agora sim vai ficar fácil de explicar aquela transparência. Aqui, eu tenho pulmão, eu tenho coração, eu tenho intestino, eu tenho os vários órgãos, cérebro, eu tenho os vários órgãos do organismo humano. Cada órgão, independência, tem uma função específica, mas eles devem funcionar em harmonia para que a pessoa física seja uma pessoa saudável. Olha, quando eu encontro com você nas ruas, vamos supor, eu caio na gandaia hoje. Ninguém vai cair na gandaia hoje, porque nós estamos em isolamento social. Fica em casa, aproveita e estuda. Mas vamos supor que eu caísse na gandaia hoje e me encontrasse com você. Eu não pergunto assim, como está seu pulmão? Como está seu intestino? Deus me livre, né? Como que está o seu coração? Eu pergunto assim, como está você? Eu pergunto do todo. Mas para que você possa me responder que você está bem, com certeza, cada órgão seu está cumprindo sua função específica, independência, e de maneira harmônica, em harmonia, em sincronia com os demais órgãos. Aí eu tenho uma pessoa saudável. A mesma coisa acontece com a pessoa jurídica. Quais são as pessoas jurídicas que eu vou estudar aqui? Eu vou estudar a União, aqui no Brasil só tem uma União, é óbvio. Eu vou estudar os Estados-membros, que são 26 estados. Nós iremos estudar os municípios, são 5.570 municípios, e temos um Distrito Federal. Fazendo uma analogia aqui, eu tenho uma pessoa física, você, e eu tenho a União, eu estou usando a União aqui, eu poderia usar o Estado, né? Esse Estado aqui está no sentido figurado. Pode ser União, Estados, município e Distrito Federal. Fazendo uma comparação aqui, quando eu falo assim, a União tem poder legislativo, executivo e judiciário. Cada poder tem uma função específica, como cada um desses órgãos, independência. Mas para que a União seja uma pessoa jurídica saudável, tal qual a pessoa física, é necessário que os seus órgãos estejam agindo em harmonia. Aí eu volto lá para aquele conceito do artigo 2º. Aqui, ó. São poderes, são órgãos da União, executivo, legislativo e judiciário. Ô, gente, vamos pensar aqui comigo. Por que o Brasil tá essa bagunça? Por que tá uma zona? O Brasil tá essa bacalhação toda. Porque o executivo não age em harmonia com o legislativo e com o judiciário. Porque o judiciário bate de frente com o legislativo. Porque o legislativo usurpa, às vezes, as funções do executivo. Ou seja, se eu tenho 3 órgãos que pertencem a uma pessoa, só que aqui não é física, é jurídica, e eles não estão funcionando em harmonia, é como se eu tivesse aqui uma doença. O que adianta eu ter o melhor pulmão do mundo e o seu coração não funciona bem? Você vai acabar infartando e morrendo, tá? Então, não adianta eu ter o melhor poder legislativo e executivo do mundo se o judiciário for uma porcaria. Não adianta eu ter o melhor executivo e judiciário do mundo se o legislativo não presta para nada. Não adianta também eu ter um legislativo e judiciário bom se eu tenho um executivo que é picareta, né? Que não segue a legalidade. Ou seja, ou os 3 poderes, os 3 órgãos, cada um cumprindo a sua função, independência, mas de maneira harmônica, entrosados entre si, sempre dentro da lei, ou eu tenho isso funcionando em harmonia, cada um cumprindo com a sua função independente, ou eu vou ter uma união, que é a pessoa jurídica doente. É o que está acontecendo no Brasil. Hoje eu tenho um estado de Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro doente. Eu tenho os municípios doentes. Eu tenho a União doente, porque os poderes ficam batendo cabeça. A gente tem que buscar, pressionar para que esses poderes, cada um cumpra a sua função específica dentro da lei,
e de forma harmônica, para que eu tenha pessoas jurídicas saudáveis. Isso seria bom para todos nós. É disso que nós estamos falando. Então, vocês entenderam, são poderes da União, 3 grandes órgãos, Legislativo, Executivo e Judiciário, eles fazem parte de uma pessoa jurídica, da mesma maneira que acontece com o corpo humano. Cada órgão tem sua função específica e se eles agem de maneira harmônica, o todo é saudável. Pegar a analogia? Eu costumo falar que as pessoas jurídicas elas foram criadas à imagem e semelhança das pessoas físicas, com certeza. Eu chamo pessoa física de pessoa natural, porque a pessoa natural, como eu aqui, ó, eu vim da natureza, eu tenho existência física, por isso chama pessoa física, né? Pessoa natural, que vem da natureza. A gente chama pessoa jurídica de pessoa artificial, porque na natureza você não tem pessoa jurídica, você não vai chegar numa mata e ver uma pessoa jurídica numa árvore. Isso não existe, né? Até estou bagunçando aqui a aula. Então, a pessoa jurídica a gente chama de pessoa artificial, tá? É uma pessoa que só existe no mundo do direito, mas ela foi criada à imagem e semelhança das pessoas físicas. Só para a gente acabar com essa lâmina aqui, quais são os 3 grandes órgãos aqui das pessoas jurídicas que nós vamos estudar? União, Estados, Município e Distrito Federal. Quem quiser estudar pessoa jurídica privada, vai estudar lá em Direito Civil, em Direito Comercial. Aqui a gente vai estudar as pessoas jurídicas de direito privado, pública, a grosso modo. Porque na administração indireta também tem pessoas jurídicas de direito privado. Mas esse é um outro assunto quando a gente for estudar administração pública. Também é uma matéria da Constituição que vai do artigo 37 em diante ali. Uma outra etapa. Eu vou estudar com vocês aqui basicamente União, Estados, Municípios e Distrito Federal, que são as entidades federadas, que são tratadas do artigo 18 ao 35 ou 36 da Constituição Federal. Matéria que nós iremos ver depois também. Eu estou que nem político, né? Prometendo, mas eu vou cumprir. Essas lições todas serão ministradas, essas videoaulas. Vamos seguir aqui. Então, nós acabamos de ver que temos pessoas jurídicas, nesse caso aqui, as pessoas jurídicas que me interessam são essas aqui, ó. Recapitulando aqui, ó, poderes igual a órgãos das entidades federadas. Quais são as entidades federadas? União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Tá? Aqui tem um detalhe importante que eu coloquei em vermelho, os municípios, e daqui a pouquinho eu falo. Vamos pegar o conceito de órgão aqui. Parte de um conjunto organizado com função especializada. Ou seja, cada órgão tem uma função específica, mas quando eles agem de maneira harmônica, aí eu tenho aqui o conjunto organizado, fazendo com que a pessoa jurídica a qual ele pertença seja saudável, né? Esteja funcionando bem. É nesse sentido. A gente nunca cansa de ver essa transparência, né? Se os 3 órgãos do poder da União funcionarem bem, a pessoa jurídica é saudável. Se todos os órgãos funcionarem, cada um com a sua função, de maneira independente, mas de maneira harmônica, a pessoa física também é saudável. Eu sou repetitivo, mas eu acho que a repetição ajuda, tá? Para quem está aprendendo. Então, o conceito de órgão ficou claro? Órgão é poder e órgão é a parte de um todo. Meus órgãos são a parte de um todo, cada um com sua função especializada para que esse conjunto funcione. Que é esse conceito do dicionário Hawaii. Aqui, só para chamar a atenção, acho que vocês já pegaram isso. Não tem personalidade. Órgão não tem personalidade. Ou seja, que nem eu falei, eu não saio com o pulmão de uma pessoa. Vamos supor que eu saia com alguém e aí amanhã eu vou comentar com um colega meu, um amigo, ontem eu saí com uma pessoa. Eu falo a pessoa, eu não falo assim, ontem eu saí com o pulmão. Isso não existe, tá? Então, você não sai com as partes, você sai com o inteiro. Agora, esse inteiro é composto de partes. Agora, o inteiro é a pessoa física que tem personalidade. É a pessoa jurídica que tem personalidade. Não são os órgãos. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que um governador do estado abuse do poder. Olha, você não processa o governador, né? Você vai processar, no caso, vamos supor que, eu falei rápido que o mandado de segurança é diferente. Vamos supor que a polícia militar te cause um prejuízo. Gente, eu falei polícia militar, poderia ser polícia civil, poderia ser a Receita Estadual, né? Vamos supor que um fiscal tributário te cause um prejuízo.
Você não processa o fiscal, porque ele é um órgão. Você vai processar quem? Ele é um servidor público que age em nome de um órgão. Você processa o Estado de Minas Gerais. Você não processa órgão, porque órgão não tem... É como se um órgão meu te causasse um prejuízo, entre aspas, e você processasse o órgão. Ah, eu estou apaixonado, o coração, o cara me fez um mal no coração, aí eu vou processar o coração. Você não processa o coração, você processa a pessoa física. Tá? Fui meio confuso aqui, mas eu acho que vocês entenderam. Enfim, você processa a pessoa física e jurídica e não partes delas. Pois bem, quando eu falo aqui assim, órgão não tem personalidade própria, ele não tem personalidade jurídica. Ele age em nome da pessoa jurídica ou da pessoa física a qual ele pertence. Aí ficou claro. Vamos ver o que é a Alexa. Alexa, o que é órgão público? Órgão público é um conjunto de competências criado pelo Estado para representar sua opinião em determinadas matérias. É importante saber que os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica ou capacidade processual, dessa maneira respondem pelos seus atos o ente federativo que o criou. Os entes federativos, deixa eu aproveitar esse momento aqui maravilhoso para degustar esse cafezinho que faz parte, né? As entidades federativas, vocês viram o que a Alexa nos disse? Órgão não tem personalidade própria. Quem responde por eles são as pessoas jurídicas às quais eles pertencem. E aí, já dando um passo ao seguinte, que eu acho que essa... Me desculpem, viu, gente? Está sendo muito repetitivo, porque enquanto você não tiver de maneira cristalizada que poder é órgão, e que 3 poderes são 3 órgãos, não dá para avançar nessa matéria, não. Eu entendo que, pelo que já foi dito e repetido e pisado aqui, você já pegou. Tá? Senão você reveja o vídeo aí. Vamos seguir. Quando a gente pega lá o artigo 2º da Constituição Federal, ele deixa bem claro que a União, que é uma pessoa jurídica, tem 3 órgãos, 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Depois a gente vai... Quando a gente estuda a Constituição, nós veremos também que os Estados-membros, tem 26 estados do Brasil. Minas Gerais, Amazonas, Roraima, enfim, né? Dividido pelas várias regiões. São 26 estados atualmente. Por que eu falo atualmente? Porque tem uma parte da Constituição que trata de um assunto que se chama desmembramento, e a qualquer momento podem surgir novos estados e podem ser extintos que já existem. Então, atualmente, o direito é dinâmico, né? Atualmente são 26. E cada um dos estados tem 3 poderes, ou 3 órgãos: executivo, legislativo e judiciário. Quando a gente fala do Distrito Federal, o pessoal sempre esquece o Distrito Federal. Distrito Federal não é estado. Distrito Federal é Distrito Federal. Também não é Brasília, não. Brasília é um pontinho, é uma cidade lá do Distrito Federal. Brasília é cheio de nuances, né? Tem uma natureza própria. No momento oportuno também iremos estudar isso lá quando a gente for estudar a organização do Estado. Por enquanto eu estou aqui na organização dos poderes. Então, o Distrito Federal também tem 3 órgãos, tá? Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora, por que eu pus município em vermelho? Eu coloquei município em vermelho porque o município tem uma particularidade. Ele só tem 2 órgãos. Ele tem o poder executivo, que é a prefeitura, o prefeito, né? E ele tem o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereança ou a Câmara Municipal. Aí você deu o nome que você achar mais bonito ou que você goste mais. Vereança, vereadores ou municipal. O certo é que não tem poder judiciário, não há poder judiciário no âmbito municipal. Por que não tem poder judiciário no âmbito municipal? Porque seria uma verdadeira de uma bagunça. O Brasil hoje ele tem 5.570 municípios. É um número expressivo. 5.570 municípios. Imaginem vocês se cada município tivesse uma estrutura do poder judiciário. Eu teria um Tribunal de Justiça de Vespasiano. Eu teria um Tribunal de Justiça de Jaboticatubas. Ou seja, só em Minas Gerais eu teria 851 municípios com tribunais de justiça. Deus me livre. Para começar, se tivéssemos poder judiciário municipal,
haveria ali uma possibilidade de corrupção entre o Poder Judiciário com o prefeito e vereador absurdo, porque a proximidade seria muito forte, né? Então, assim, não tem, por questões de economicidade, por questões de praticidade e viabilidade. Não tem sentido ter Poder Judiciário Municipal, tá? Então, guarda isso, porque isso é uma questão fácil, mas se cair numa prova de concurso, você perde por isso, não dá, né? Então, União, 3 poderes, que a gente fala federal, né? Estadual, 3 poderes. Distrital, 3 poderes. Municipal, 2 poderes. Não tem poder judiciário municipal. Então, eu acredito que essa lâmina aqui está bem explicada. A Alexa já ajudou a gente. Vamos seguir. O que mais nós temos aqui? Olha, quando eu falo de poderes ou órgãos, cada poder tem uma função típica. E cada poder tem funções atípicas. Isso é de suma importância vocês dominarem. Eu fiz aqui uma outra lâmina. Vamos lá. Qual que é a função típica do órgão judiciário? Gente, quando eu falo função típica, significa a razão de ser daquele poder, daquele órgão. Para que existe o poder judiciário? Para julgar. Para que existe o poder legislativo? Para legislar e fiscalizar. Não me esqueça disso não. O poder legislativo, ele tem 2 funções típicas, o legislar e o fiscalizar, tá? É o único dos 3 poderes que tem 2 funções típicas. Enquanto o judiciário tem a função típica de julgar, o legislativo tem de legislar e fiscalizar e o poder executivo de administrar, que alguns também chamam de executar. Dá na mesma, para mim não, é sinônimo, tá? Então vamos lá. Qual que é a função típica do judiciário? Aqui, ó, julgar, que a gente chama tecnicamente, de maneira mais rebuscada, jurídica, jurisdicional. Isso é muito estudado em processo civil, processo penal, nos ramos processuais. Aqui também no direito processual constitucional que será visto. Então a função típica do judiciário é julgar, função jurisdicional, sinônimo aqui. Aqui é para o leigo, aqui é para o técnico, né? A função típica do legislativo é legislar e fiscalizar. E a função típica do executivo, né? Poder executivo, aqui ficou executiva, é executar. Aqui está errado, é executivo, mas deu para entender. Agora, quais são as funções? Gente, quando eu falo da função típica, é aquilo que a gente tem que lembrar aqui, ó. Quer ver função típica? Aqui, ó. Quando eu falo em função típica, é a função especializada. Tá vendo? A função típica é a função especializada. Então, o judiciário é especializado em quê? Em julgar. O legislativo é especializado em quê? Legislar e fiscalizar. O executivo é especializado em quê? Em executar, administrar. Mas aí tem um porém. Os poderes, vamos voltar lá para o artigo 2º, aqui, ó. Os poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Essa independência significa que cada um tem sua função típica e um não pode aceitar interferência um do outro. Na hora de julgar, o poder judiciário tem que julgar quem quer que seja. Não pode ficar dando bola para poder legislativo e poder executivo, não. E a recíproca é verdadeira. Então, tem que haver uma independência entre os poderes. Por isso que todos os poderes, esses 3 grandes órgãos, além das funções típicas, a especialização, também tem suas funções atípicas. E a gente vai explicar isso aqui agora, para vocês entenderem de maneira cabal. Olha, a função típica do judiciário é julgar. Mas imaginem vocês, se ao julgar, o juiz dependesse para receber o seu subsídio, ou seja, a sua remuneração, da benevolência do poder executivo. Ou seja, nunca um juiz ia julgar um prefeito, condenar um prefeito. Um juiz nunca ia condenar um governador, um presidente. Por quê? Ele ia pensar, esse aqui, eu estou falando aqui de Minas, tá? Por isso que eu falei uai. Então é o seguinte, se eu condenar o presidente, ele não paga a minha remuneração. Por isso, sabiamente, a nossa Constituição estabelece que os poderes têm suas funções típicas e atípicas. Vamos pegar isso aqui?
O Poder Judiciário tem por função típica julgar, jurisdicional. Mas ele, de maneira atípica, ele vai fazer seus próprios concursos, ele que vai cuidar do pagamento, da remuneração e do subsídio dos seus servidores e juízes. Ele que vai cuidar da sua vida administrativa, para que ele não dependa do Poder Executivo. Senão ele perderia a sua independência, até a imparcialidade do juiz. O Poder Judiciário também, de maneira atípica, ele legisla. Para quem não sabe, nós iremos estudar isso também, cada tribunal tem seu regimento interno. Ou seja, quem é que faz as leis internas do tribunal? O próprio tribunal, tá? Para que ele seja independente. Então, Poder Judiciário, tipicamente ele julga, é a razão de ser dele, a especialização, mas para que ele seja independente em relação aos outros poderes, ele também executa, faz seus concursos públicos, dá férias para os seus servidores, licença maternidade para as servidoras que estão grávidas, né? Enfim, e ele também cuida dos seus assuntos internos. Esse legislar aqui é um legislar impropriamente dito, basicamente é ato administrativo, tá? Ou se não, provocar o poder competente para fazer as normas existentes, necessárias. O Poder Legislativo tem por função típica legislar e fiscalizar. Ele existe a razão de ser dele é legislar e fiscalizar. Mas de forma típica, ele também executa os seus serviços, né? Faz suas licitações para não depender do Executivo. E também julga. Nós iremos ver na Constituição que quem julga o presidente, na nossa história recente, nós tivemos aí o julgamento por crime de responsabilidade do Fernando Collor de Mello e mais recentemente da Dilma Rousseff, né? E eu acredito que vamos ter outros julgamentos aí por crime de responsabilidade. Do jeito que a coisa anda, mas enfim, não vou entrar nessa questão aqui, nas lições de direito constitucional. Pois bem, então, o Poder Legislativo, ele não tem por não é função típica dele julgar ninguém, mas ele julga. Tem algumas situações específicas que ele que vai julgar aí quem comete crime de responsabilidade. No caso, quem julga aqui por crime de responsabilidade no âmbito federal, que eu dei exemplo, é o Senado, né, com autorização da Câmara. Matéria também que nós iremos ver... Opa, me engasguei aqui. Matéria que nós iremos ver lá na parte de organização do Estado, né? Eu fico doidinho, né, para lecionar tudo, mas com calma, passo a passo a gente vai chegar, né? Vamos seguir uma organização, passo a passo. Tava precisando disso. Aqui. Então, vamos lá. Qual que é a função do Poder Executivo? A função típica é executar, mas atipicamente ele legisla, são os atos administrativos, e de maneira também atípica ele julga. Quando tem processo tributário, você recebe uma guia do IPTU aí, e você não concorda com a mesma. Você pode até entrar na justiça de cara se você quiser, né? Aqui no Brasil você não precisa esgotar a via administrativa para ir à judicial. Mas você geralmente tenta resolver no âmbito da própria prefeitura. Aí eles abrem lá um PTA, um processo tributário administrativo, ou seja, é o Poder Executivo através da prefeitura, né? Porque IPTU é municipal, julgando. Basicamente é isso. Antes de nós finalizarmos, vamos dar uma recapitulada? O que a gente viu aqui nessa videoaula de hoje? Já deixei sinalizado que o nosso caminho agora é a organização dos poderes. Nós vimos que poderes, na verdade, significa órgãos. A matéria está limitada aqui no artigo 2º e depois detalhada do 44 ao 135. Nós vimos que poder é órgão é poder. Se eu tenho 3 poderes, eu tenho 3 órgãos, legislativo, executivo e judiciário. Nós vimos também que a pessoa jurídica, que são União, Estados, municípios, Distrito Federal, organização do Estado, né, brasileiro, que nós somos uma federação, por isso que tem esse tanto de entidade federada, né? União, Estados, municípios, a coisa é um pouco mais complexa, ou bem mais complexa. Isso vai ser visto lá em organização do Estado. Eu acredito que as pessoas jurídicas foram criadas à imagem e semelhança das pessoas físicas, um conjunto de órgãos, cada um com sua função, independência, mas que agem de maneira harmônica para que o todo seja saudável.
Isso pode estar acontecendo aqui. Aqui na realidade brasileira também bacalhau. Vamos lá. Nós vimos que são 3 poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Na verdade não tem poder nenhum, porque todo mundo tem que agir dentro da lei. Na verdade são 3 grandes órgãos, cada um com sua função, mas que deve agir de maneira harmônica para que o todo funcione bem. Estou sendo repetitivo mais uma vez. Vimos o conceito de órgão, vimos que o órgão não tem personalidade jurídica, ele sempre age em nome da pessoa a qual ele pertence. Vimos um detalhe importante, que tem 3 órgãos na União, 3 nos estados, 3 no Distrito Federal e 2 aqui no município. Eu vou falar uma coisa, gente, esses órgãos, que são esses poderes, isso tem um custo, tá? E isso tudo é pago com dinheiro nosso, de tributo. Não tem nada de graça aqui. Por isso que a Constituição trata de uma parte de direito tributário. Estou doido para chegar nessa parte. Para a gente parar de ficar agradecendo coisa pública. Quem presta serviço público não faz mais do que obrigação. Porque quem paga isso tudo somos nós. Mas deixa eu abrir a janela aqui e mandar a revolta embora. Revolta, vai embora. Pronto, a revolta foi embora. Vamos voltar para a aula aqui. Quem banca isso tudo aqui é o cidadão pagando tributo, tá? Mas enfim, voltando aqui para a organização dos poderes, o município aqui não tem poder judiciário, que já falei que seria uma zona. Depois nós vimos que cada poder tem função típica e tem as atípicas. A função típica é a sua especialização e as atípicas para que ele seja independente em relação aos demais poderes. Aqui eu fiz uma distribuição das funções típicas e atípicas com alguns exemplos que vão ser sempre ventilados aqui durante a nossa exposição. E aqui já vou preparar vocês para a nossa próxima videoaula. Olha, eu já dei uma introdução, vocês já entenderam o que é organização, já entenderam o que é poderes. E agora a gente tem que mastigar isso aqui. Eu vou começar pelo poder judiciário, porque eu quero. É porque eu quero mesmo, né? Porque aqui eu não tenho coordenador, é carreira solo, né? Então eu faço de uma certa forma do jeito que eu acho melhor. Mas na verdade não é esse autoritarismo não, é porque eu tenho sido provocado nesse sentido. Eu tenho muitos ex-alunos lá da faculdade e que têm pedido, porque eles estão passando por essa fase do poder judiciário, que eu comece pelo poder judiciário. E aqui não há uma hierarquia entre os 3 poderes. Dá igual eu começar por esse, então não tem por que não atender a pedidos, né, dos meus alunos mais próximos. Quem quiser pedir alguma coisa, entra aí, solicita, eu vou interagir com vocês o tanto que eu puder, o tanto que vocês quiserem, tá? E também, eu vi isso aqui em alguns vídeos de YouTube. Quem estiver gostando da aula, se inscreva aí e toca o sininho. É a nossa chamada virtual, né? Muito bem, isso eu tô colando. Então, eu vou começar pelo Poder Judiciário, que vai do artigo 92 ao 126. Aí eu aproveito e já falo das funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia e Defensoria Pública. E depois eu venho aqui no Poder Legislativo e Executivo. Tá? A minha intenção é divulgar para vocês uma média de 3 a 4 aulas de 50 minutos por semana. Tá? Quando vocês verem, quando vocês se aperceberem, eu já vou estar lá na frente com esse curso de lições de Direito Constitucional. E um outro detalhe também. Ontem me perguntaram o que são esses quadrinhos aqui com números. Tá? Não sei se vocês estão visualizando. Isso aqui são alguns quadros de corridas das quais eu já participei. Olha, gente, fazendo uma analogia aqui entre corrida, são os quadros de umas maratonas que eu já corri. Fazendo uma analogia entre corridas e estudo é o seguinte: não adianta aprender e não exercitar. Não adianta ler livro de corrida e não ir treinar, não ir para a rua correr, ou esteira. Tá? Não adianta fazer um plano de nutrição e você não implementar. Ou seja, o que eu quero dizer? Planejar é fácil, executar é difícil. O estudo é a mesma coisa. Não adianta você assistir essas aulas e depois não fazer exercício. Principalmente quem vai tentar concurso e exame de ordem. Eu vou me organizar nesse sentido também, tá? Eu vou me organizar para que após cada lição eu possa disponibilizar para vocês exercícios daquela lição. Para você ver que a lição funciona quando você estuda e quando você exercita fazendo exercícios,
tá? Eu ainda não sei como que eu vou disponibilizar isso. Talvez eu crie um site para colocar exercícios ali. Eu estou bolando, mas eu estou prometendo e vou cumprir. Então, com essa mensagem aí dessa organização que eu estou criando ainda, me desculpe algumas falhas, eu encerro a videoaula de hoje, tá? Por favor, quem puder, compartilha, divulga, tá? Eu vou levar as lições aqui muito a sério, porque eu sei que vai ajudar muita gente. E é uma maneira também de me ajudar, porque eu fico ativo aqui na quarentena e isso é muito gostoso. Então é isso, tá? Um grande abraço, quem puder, se inscreva e curta e compartilhe. Essa coisa toda que esses youtubers ficam pedindo aí. Então eu vou ficar pedindo. Tá na moda ficar pedindo, tá na moda live, essa coisa toda. Fui, falo demais, né? Um abraço para todos. Alexa, Coldplay pra galera. Gostaria de escutar Coldplay? Sim. Tocando as músicas de Coldplay, em modo aleatório no Amazon Music.